Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda e essa aula é uma aula de estudos intensivos de língua portuguesa e o tema é o texto argumentativo e seus elementos. Nós vamos estudar um pouco sobre o texto argumentativo no gênero específico artigo de opinião, para que nós conheçamos os seus aspectos e toda a sua construção aplicada e de uma maneira um pouco mais simples, para que nós possamos realmente compreendê-lo. Lembrando que é um conteúdo que estará presente na nossa avaliação de aprendizagem em processo do segundo bimestre. Então, muita atenção nessa aula de revisão. Temos aqui, ó, um recadinho, né? Essa é uma aula de aprofundamento para a nossa semana de estudos intensivos e revisão. Assistam a esse vídeo com atenção e façam as anotações em seus cadernos. Não se esqueçam de tirar as dúvidas comigo lá pelo grupo do WhatsApp, tá? E a matéria aqui revisada é referente ao segundo bimestre e será avaliada na AP em breve. Tá? Então, o tema dessa aula, como eu falei, é artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto argumentativo. Vamos entender o que é isso? Então, vamos lá. Como funciona um artigo de opinião? Artigo de opinião é um texto que traz a opinião de um autor sobre um determinado assunto onde cabe uma discussão, ou seja, um tema polêmico, um tema que ainda tenha algo a ser discutido, certo? Então, o autor ele vai escolher um assunto e dentro desse assunto algo a ser discutido sobre ele, tudo bem? A opinião defendida é chamada de tese. E é sobre essa tese que se constroem os argumentos. Então, o aspecto que eu vou defender sobre aquele tema é a tese, é o meu ponto de vista. Então, esse é o assunto lá que eu vou, a minha opinião, na verdade, sobre o assunto, tá bom? Os argumentos são as ferramentas ou os motivos pelos quais a gente defende uma determinada ideia, ou seja, os motivos pelo qual eu defendo a minha tese, levando a uma conclusão que pode ou não trazer uma solução para o assunto apresentado. Então, os argumentos são os motivos que eu tenho para defender aquela tese, e eu coloco eles elencados de maneira organizada para que a pessoa possa compreender a minha ideia, tá? E entender a minha explicação. Não basta eu dizer eu quero, eu gosto, eu acho, se eu não colocar aí o motivo pelo qual eu tenho aquele ponto de vista. Tudo bem? A conclusão é o último parágrafo de um artigo de opinião e pode ser substituída por uma proposta de intervenção. Vamos lá, o que é isso? Na conclusão, o autor fecha o texto trazendo um encerramento de ideias. Então, quando você tem uma conclusão lá no seu texto, você vai escrever da seguinte forma, né? Com isso, né, a partir desses argumentos, ou então você vai repetir, né? Por exemplo, vamos supor, a Covid-19 é prejudicial para o desenvolvimento da economia por conta disso, disso e disso. E aí você fecha o seu texto, repetindo a mesma ideia que você já falou, tá? Mas também a gente pode colocar uma proposta de intervenção. Já na proposta de intervenção, além de encerrar o texto, o autor propõe uma solução possível para a questão apresentada. E aí, nesse caso, além de você fechar o seu texto, você coloca uma solução para ele, né? Você tenta dar uma solução possível, uma solução coerente, que esteja aí de acordo com algo realmente possível de acontecer, tá bom, pessoal? Não pode ser algo assim aleatório, inventado da sua cabeça, tem que ser uma ideia possível, tá bom? Como se constrói um artigo de opinião? É importante saber bem a tese que se deseja defender e saber quais argumentos utilizará para defendê-la. Quando se domina o tema, fica muito mais fácil de elaborar um texto coerente. Então, quando a gente consegue aí dominar o assunto, quando a gente sabe do que a gente vai falar, fica muito mais fácil. Para isso, gente, se preparar, ler, estudar sobre vários assuntos, para quando se deparar com um assunto desse tipo, você conseguir fazer aí um texto coerente, tá bom? Eu recomendo, antes de você começar um artigo de opinião, você ver o tema, ver o que você vai falar sobre esse tema, que seria a sua tese, então você anota lá, faz um tópico, né? Faz um textinho em tópicos e colocar os argumentos lá. Então você coloca o argumento 1, argumento 2, argumento 3 e conclusão, tá? Ou proposta de intervenção. E aí, quando você coloca esses tópicos, depois fica mais fácil de você transformar isso num texto. Você já pensou no que você vai escrever e corre menos risco de se perder ou de tornar aquilo muito repetitivo. Então, atenção, né, e planejamento são coisas fundamentais para fazer um bom artigo de opinião.
Vamos lá. Utilize um vocabulário dentro da norma padrão e evitando gírias, jargões, expressões populares e a primeira pessoa do discurso, eu. Então, eu acho, na minha opinião, eu penso assim, acredito que não são expressões e vocabulário adequado para um artigo de opinião, porque eles empobrecem o seu argumento. Porque o que você acha não é importante. O importante é o que realmente, os fatos, né? O que realmente a pessoa vai acreditar, o que tem uma possibilidade de ser real. Então, eu acho, na minha opinião, não são fatos, não são coisas relevantes e fazem com que o seu texto perca a credibilidade, tá? Utilizar corretamente as conjunções para interligar os parágrafos e as ideias pode te ajudar a conseguir um efeito melhor e tornar seu texto mais organizado e suas ideias mais fáceis de entender. Ao passo que utilizar as conjunções erradas pode pôr toda a sua tese e seus argumentos a perder. Como assim? Conjunções são palavras ou expressões que ligam ideias, né? E elas podem ligar orações, parágrafos e ideias dentro de um texto. Nós vamos ver alguns exemplos no texto a seguir, então prestem muita atenção, porque utilizar as conjunções que tenham sentido diferente do que você quer passar pode estragar totalmente o seu texto e acabar com a sua argumentação. Então vamos ver um exemplo de um texto que foi bem escrito e que esses elementos foram utilizados corretamente. Então vamos lá. O texto é esse aqui, ó. Opinião: Covid-19 é crise de saúde que define nosso tempo. Mesmo estando distante fisicamente uns dos outros, como indivíduos, precisamos nos reunir coletivamente como atores no palco global. A União Europeia e a Organização Mundial da Saúde compartilham um compromisso de apoiar comunidades e países vulneráveis em todo o mundo. Permanecer unidos como comunidade global é particularmente crucial agora, porque estamos juntos nisso, já que a doença não conhece fronteira e nem discriminação. Enquanto ela estiver afetando alguns de nós, nenhum de nós está seguro. Para apoiar a resposta global à Covid-19, a União Europeia e seus Estados-membros propuseram recentemente o pacote da ajuda humanitária Team Europe, que está crescendo para bem mais de 23 bilhões de euros, 143 bilhões de reais. Obviamente, o Team Europe dividirá partes de sua resposta à pandemia com as Nações Unidas. Como em tantas outras crises, os mais vulneráveis são os que mais sofrem e devem ser o nosso foco. A União Europeia está apoiando o Plano Estratégico de Preparação e Resposta da OMS, com 30 milhões de euros em novos fundos voltados a fortalecer a preparação e respostas emergenciais em países com sistemas de saúde fracos ou afetados por crises humanitárias. Além disso, a Comissão Europeia, a OMS e parceiros de todo o mundo também se uniram para lançar a iniciativa Acelerador de Acesso às Ferramentas Covid-19, para impulsionar o desenvolvimento, a produção e a distribuição equitativa de vacinas, diagnósticos e terapias para combater a pandemia, de forma que todos tenham acesso igualitário a esses produtos que salvam vidas. Mas nossa parceria vai muito além da atual crise. A pandemia explora as lacunas e desigualdades nos sistemas de saúde, ressaltando a importância de investir em trabalhadores e na infraestrutura desse setor, bem como em sistemas para prevenir, detectar e responder a surtos de doenças. Nas tendências atuais, mais de 5 bilhões de pessoas não terão acesso a serviços essenciais de saúde até 2030, incluindo a capacidade de consultar com um profissional de saúde, o acesso a medicamentos essenciais e água corrente em hospitais. Mesmo quando os serviços estão disponíveis, usá-los pode significar ruína financeira para milhões. Essas lacunas não prejudicam apenas a saúde de indivíduos, famílias e comunidades, elas também afetam a segurança global e o crescimento econômico. O mundo gasta cerca de 7,5 trilhões de dólares, 43,2 trilhões de reais, em saúde a cada ano, quase 10% do PIB global. Mas muitos países dedicam muito desse orçamento ao tratamento de doenças em hospitais, onde os custos são mais altos e os resultados geralmente piores, em vez de promover a saúde da população e prevenir doenças com cuidados sanitários primários. A pandemia de Covid-19 vai acabar retrocedendo, mas não há como voltar à antiga normalidade. Enquanto trabalhamos para responder a essa pandemia, também devemos nos preparar para a próxima. Há agora uma oportunidade de lançar as bases para sistemas de saúde resilientes em todo o mundo.
Investimentos para fortalecer a infraestrutura de saúde e a força de trabalho são a única maneira de evitar futuras crises globais, como a que estamos enfrentando agora. Se tivermos aprendido algo com a Covid-19, é que investir em saúde agora é salvar vidas mais tarde. A história nos julgará não apenas pelo fato de termos passado por essa pandemia, mas também pelas lições que aprendemos e pelas ações que tomaremos depois de seu fim. Esse texto foi tirado do site terra.com e é um texto de artigo de opinião sobre o tema da Covid-19. Eu fiz alguns grifos, tá? Isso aqui não tem no texto original, que é para nós discutirmos um pouquinho sobre ele. A gente já sabe que o tema desse texto é Covid-19, é a pandemia que estamos passando no atual momento. E tema não é a mesma coisa que tese, tá? O tema é o assunto, então a gente já sabe que o assunto desse texto é a Covid-19. Dentro desse tema, nós podemos trabalhar diversas teses. E a tese que ele está defendendo está logo aqui no início do texto, ó. Mesmo estando distantes fisicamente uns dos outros como indivíduos, precisamos nos reunir coletivamente como atores no palco global. E aí ele fala aqui, ó, prestem atenção, permanecer unidos como comunidade global é particularmente crucial agora, porque estamos juntos nisso, já que a doença não conhece fronteira e nem discriminação. Enquanto ela estiver afetando alguns de nós, nenhum de nós está seguro. Então, o que ele quer dizer? Qual é a tese que ele defende? Que não adianta eu salvar o meu país, enquanto os outros países estão ruins, né? Estão tendo aí problemas com a pandemia, porque é uma coisa que vai afetar a todos os países, né? Se um país ainda tiver problemas com a Covid-19, todos os países estão em risco, porque é uma doença que se espalha muito rápido. Então, o tema é Covid-19 e a tese é que enquanto a Covid-19 estiver afetando alguns de nós, nenhum de nós está seguro, tá? Essa é a tese, certo? Então, vamos lá. Nós temos o tema e a tese. Então, todos esses grifos que eu fiz aqui, ó, todos esses sublinhados que eu fiz, eles indicam algo que tem a ver com a tese, tá? Então, onde vocês encontrarem isso no texto, significa que tem a ver com a tese defendida, tá? Porque dentro de um artigo de opinião é importante que eu repita algumas vezes, que eu remeta àquela tese que eu afirmei. Para mim, tá? Para que eu consiga lembrar do que eu tô falando, por isso que eu falei para vocês que é importante vocês terem isso escrito e organizado, o que vocês querem falar, para não esquecer qual é a tese que você está defendendo e não se contradizer, tá bom? E também para que o meu leitor se lembre dessa tese, para que quando ele estiver lendo, eu reafirme aquilo para que aquilo fique mais, como eu posso dizer, fique um pouco mais correto, para que fique mais firme na memória do meu leitor. Tá bom? Então, esse trechinho aqui já está afirmando. O tema é Covid-19 e dizer que enquanto a Covid-19 está afetando qualquer lugar do mundo, ninguém está seguro. E aí eles passam para a argumentação. Vamos defender, então, essa ideia. Ele diz que a Europa, tá? A União Europeia, está arrecadando verbas para pacote de ajuda humanitária, tudo bem? E depois ele vem aqui, ó, mais um trechinho grifado. Como em tantas outras crises, os mais vulneráveis são os que mais sofrem e devem ser o nosso foco. Porque eles são bonzinhos? Não, gente. Por quê? Porque enquanto a Covid-19 estiver afetando alguns de nós, nenhum de nós será seguro. Então, se eles deixam lá os outros países que têm problemas aí de vulnerabilidade financeira e sanitária sem amparo, o risco da doença voltar a atacar o resto do mundo, mesmo os países que estão aí já controlados, é bastante grande. Então, é importante que os países que têm esse poder aquisitivo possam ajudar os demais. E aí eles falam aqui, ó, a União Europeia, tá? A União Europeia, está apoiando o Plano Estratégico de Preparação e Resposta da OMS com 30 milhões de euros em novos fundos, voltados a fortalecer a preparação e resposta emergenciais em países com sistemas de saúde fracos ou afetados por crises humanitárias. Então, aqui eu tenho mais um argumento, e nesse argumento eu estou fortalecendo que os países que têm uma melhor preparação possam ajudar os países enfraquecidos. Esse é o argumento, tá? Ele coloca como tese, né, o tema Covid-19, a tese que enquanto ela estiver afetando alguns de nós, nenhum de nós estará seguro, e
como principal argumento, o carro-chefe dessa argumentação, que os países que têm mais recursos ajudem os outros países, os países mais debilitados, para evitar que outras crises sanitárias aconteçam, tá bom? E aí nós vamos falar de conjunções. Olha aqui, ó. Além disso, tá? Prestem atenção. Ele deu uma introdução, aí uma introdução argumentativa, então ele argumentou já, e aí ele fala assim, ó, além disso, além de apoiar esse plano estratégico de preparação, então prestem atenção que eu não posso errar isso, eu não posso colocar um mas aqui, por exemplo, porque o mas é uma conjunção adversativa, e quando eu coloco uma conjunção adversativa aqui, eu estaria negando a ideia anterior. Tá? Então, eu tenho que colocar uma conjunção que adicione. Então, além disso, adiciona uma ideia, tá? Eu uno os dois parágrafos e eu adiciono uma ideia a mais. Então, além de fazer isso, eles estão fazendo mais coisas, entendeu? Prestem atenção, ó, além disso. Então, além deles apoiarem o plano estratégico, eles estão fazendo outra coisa. Olha lá, ó. A Comissão Europeia, a OMS e parceiros de todo mundo também se uniram para lançar a iniciativa Acelerador de Acesso às Ferramentas Covid-19, para impulsionar o desenvolvimento, a produção e a distribuição equitativas de vacinas, diagnósticos e terapias para combater a pandemia, de forma que todos tenham acesso igualitário a esses produtos que salvam vidas. Então, ó, o grifo é para reforçar aqui, ó, todos, tá? Todos devem ter acesso para que então o mundo inteiro esteja seguro. Então, além de fornecer ajuda financeira, eles também estão fornecendo um acelerador de acesso às ferramentas para que todos tenham acesso igualitário a esses produtos que salvam vidas. Que produtos? Vacinas, diagnósticos, terapias, etc. Tá bom? Então, além disso, aqui essa conjunção aqui, ó, essa expressão, ela serve para unir esses dois parágrafos e dizer que eles não estão fazendo só isso, mas também estão fazendo isso, eles estão colocando mais coisas. Então, ele adiciona mais uma ferramenta para reforçar que a Covid-19 deve ser combatida pelo mundo todo, que enquanto um país estiver mal, nenhum estará seguro. E aí ele vem aqui, ó. Mas nossa parceria vai muito além da atual crise. Aqui cabe o mas. Porque ele quer dizer o quê? Que não é só combater a Covid-19. Né? Ele precisa preparar o mundo para o resto das outras coisas que possam vir a acontecer. Né? Então, aqui o mas, a conjunção adversativa, mas, tá? A palavra mas, ela é uma conjunção que ela nega o que foi dito anteriormente. Então, o que ele quis dizer aqui? Que apesar de estarmos falando de Covid-19, a parceria vai muito além da atual crise. Então, mas, nossa parceria vai muito além da atual crise. Olha lá, por quê? Olha o que ele vai falar agora. A pandemia explora as lacunas e desigualdades no sistema de saúde, ressaltando a importância de investir em trabalhadores e na infraestrutura desse setor, bem como em sistemas para prevenir, detectar e responder a surtos de doenças. Nas tendências atuais, mais de 5 bilhões de pessoas não terão acesso a serviços essenciais de saúde até 2030, incluindo a capacidade de consultar com um profissional de saúde, o acesso a medicamentos essenciais e água corrente em hospitais. E por que isso é problema da OMS ou da Comissão Europeia? Vamos lá, ó. Mesmo quando os serviços estão disponíveis, usá-los pode significar ruína financeira para milhões. Essas lacunas não prejudicam apenas a saúde de indivíduos, famílias e comunidades. Elas também afetam a segurança global e o crescimento econômico. Então, ele voltou lá, onde a gente já falou, que a Covid-19 é um problema mundial. Enquanto tiver um país com problemas, a Covid-19 é problema do mundo. E aí ele fala que outros problemas de saúde, né, outros problemas relacionados a isso, são problemas para o mundo inteiro, porque ele afeta a segurança global e o crescimento econômico. Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a China estava com um número muito alto de mortes e de problemas pela Covid-19, isso afetou o preço de equipamentos eletrônicos no resto do mundo, afetou a economia no mundo, porque um país depende do outro atualmente. A questão da globalização faz com que um país dependa do outro. Então, a tese desse texto está comprovada aí também nesse parágrafo, né? Que enquanto um país estiver quebrado financeiramente por conta de uma doença, isso pode afetar os outros também, tá bom? Então, continuando. Por isso que, ó, onde está grifado aqui, tem a ver com a tese, tá?
O mundo gasta cerca de 7,5 trilhões de dólares, 43,2 trilhões de reais em saúde a cada ano, quase 10% do PIB global. Mas muitos países dedicam muito desse orçamento a tratamento de doenças em hospitais, onde os custos são mais altos e os resultados geralmente piores, em vez de promover a saúde da população e prevenir doenças com cuidados sanitários primários. Então, aqui ele coloca mais um argumento dizendo que os países que têm essa questão de já estar preparados, de trabalhar com prevenção de doenças em vez de focar só no tratamento, devem ajudar aí os outros países a aprender a fazer dessa forma, porque é mais eficiente. Então, países que são mais eficientes na questão da saúde devem ajudar os menos eficientes, tá? A pandemia de Covid-19 vai acabar retrocedendo, mas não há como voltar à antiga normalidade. Enquanto trabalhamos para responder a essa pandemia, também devemos nos preparar para a próxima. Olha só o que ele fala. Que isso pode acontecer, que pode acontecer novas pandemias. E como que a gente vai fazer? Vai ficar só remediando? Tá? Então ele fala sobre isso. Aí ele fala, ó, há agora uma oportunidade de lançar as bases para sistemas de saúde resilientes em todo o mundo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que os sistemas aprendam com os erros e façam melhor para evitar, que se previnam para evitar novas pandemias, ou pelo menos para saber tratar melhor dessas pandemias, tá? Isso em todo o mundo. Novamente, ele está falando do mundo inteiro aí. E aí nós caminhamos para a conclusão. Então, ele fez uma introdução para a conclusão aqui, tá? Porque ele vai falar aqui agora, ó. Investimentos para fortalecer a infraestrutura de saúde e a força de trabalho são a única maneira de evitar futuras crises globais como a que estamos enfrentando agora. Então, ele deu uma solução, ó, investimentos para fortalecer a infraestrutura de saúde e a força de trabalho. Ele deu uma proposta de intervenção, tá? Então, esse de vermelho aqui é a proposta de intervenção. Se tivermos aprendido, tá, gente? Tá escrito errado aqui, mas se tivermos aprendido algo com a Covid-19, é que investir em saúde agora é salvar vidas mais tarde. Então, nós temos aí uma proposta de intervenção e ele coloca que investir para fortalecer a estrutura é a solução para o problema, certo? E aí ele finaliza com uma conclusão, por isso está de verdinho aqui, é a conclusão para fechar o texto. A história nos julgará não apenas pelo fato de termos passado por essa pandemia, mas também pelas lições que aprendemos e pelas ações que tomaremos depois de seu fim. Então, ele fecha todo o parágrafo, fecha toda a ideia do seu texto aqui. Então, nós temos como tese de que o mundo, né, enquanto um país estiver passando pela Covid-19, passando pela crise, nenhum dos outros países está seguro. E ele afirma isso dizendo, com os argumentos de que os países devem ajudar esses outros países, porque afeta a questão sanitária, afeta a economia dos outros países. Então, enquanto um país estiver mal, ele vai afetar os outros. E aí ele diz que com isso, resolvendo esse problema, investindo na prevenção dessa e de outras doenças, vamos fortalecer a saúde e a força de trabalho, e aí nós salvaremos vidas caso venha a ocorrer outra pandemia mais para frente. E que o que a gente aprender com essa pandemia é o que vai valer para o futuro, é o que ficará marcado na história, né? Porque não mudar nada fará com que a gente continue aí tendo problemas com pandemias no futuro, certo, gente? Já melhoramos muito em vista das últimas, né, pandemias ou epidemias que aconteceram, mas ainda há muitos problemas, principalmente nos países com menor poder aquisitivo, tá bom? Então, o que vocês devem fazer aí? Vocês vão anotar no caderno de vocês a tese, tá? Qual é a tese defendida? Eu já falei aqui. Quais são os argumentos defendidos aqui, usados para defender essa tese, e a que conclusão se chega através desse texto. Lembrando também de observar as conjunções, tá, que ligam os parágrafos e saber usar essas conjunções para interligar ideias. Por exemplo, aqui, ó, mesmo quando, tá? Esses recursos, ó, enquanto, servem para unir os parágrafos e as ideias de um texto e fazer com que ele fique mais coerente. Então, prestem muita atenção quando vocês forem ler e também quando vocês forem produzir um texto. Tudo bem, meu povo?
Então, façam isso no caderno de vocês, anotem as informações principais aí para vocês e não se esqueçam, de mandar aí as suas dúvidas para mim, caso haja ainda alguma dúvida, lá pelo grupo do WhatsApp. Tenham uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.